A ministração dessa noite que eu trago para a sua vida, e desejo de verdade que você compartilhe essa transmissão com outras pessoas. Não dizendo assim, olha meu irmão, está aí uma palavra que você precisa ouvir, mas compartilhe de um jeito diferente. Diz assim, olha, está aí uma palavra que eu precisava ouvir. Compartilha desse jeito. Todo mundo vai entender que não foi um recado que você deu, mas é um compartilhamento de algo que Deus utilizou. E nessa noite eu trago como tema para a nossa ministração: omissão, um pecado da igreja no Brasil. Queridos, eu acredito de verdade que esse tem sido um pecado presente na igreja nesse tempo, a omissão. E antes que você pense que o pastor está aqui para falar de um determinado assunto, com uma inclinação, com um viés, eu preciso que você abra o seu coração e junto comigo caminhe na leitura da palavra de Deus e de tudo aquilo que eu acredito que Deus me inspira a trazer ao seu coração nessa noite. Nós perceberemos no decorrer dessa ministração que de fato omissão tem sido um pecado presente na igreja do Brasil em nosso tempo. Não significa que esse pecado não estivesse presente em uma outra geração, não significa que esse pecado esteja presente apenas em nossa nação, mas fato é que não dá para desconsiderar que a omissão tem sido um pecado presente na igreja do Brasil. E eu começo a ministrar trazendo aquilo que foi o conselho da mãe de um rei, chamado Lemuel. A mãe deste homem vai lhe dar alguns conselhos, e todo o capítulo 31 de Provérbios são os conselhos da mãe de Lemuel a ele, a um rei. Parte deste conselho está aqui nesses dois versos lidos, verso 8 e verso 9 do capítulo 31 de Provérbios. E eles, mais uma vez sendo lidos, dizem: abra a boca a favor do mudo. O que a mãe de Lemuel está querendo dizer a ele é: tem pessoas que não têm condições de ser ouvidas, e você precisa ser a voz dessas pessoas. Tem pessoas que não é que não gostaria de falar, não é que não tem interesse em manifestar o seu desejo, as suas necessidades, o seu ponto de vista, é porque elas simplesmente não conseguem fazer isso. Elas estão impedidas. No caso concreto, uma pessoa com a deficiência, e sendo uma pessoa muda, ela não consegue emitir com clareza e se fazer ouvida e entendida por ninguém. Não através da fala. Teria que utilizar uma outra linguagem para que pudesse ser compreendida. E então a mãe de Lemuel está lhe dando um conselho: abra a boca em favor do mudo. Mas ela ainda estende e diz: pelo direito de todos os desamparados. Gente que tem direito, mas que foi deixado de lado. Gente que tem direito, mas foi deixado para trás. Abra a boca, Lemuel, em favor dessas pessoas, daquele que não pode dizer, daquele que tem direito, mas está privado desse direito, está desamparado. E ela pede que ele faça algo, e ela diz: abra a boca, julgue retamente, faça justiça aos pobres e aos necessitados. Eu não sei se você consegue entender, queridos, mas parece que alguém, ao chegar em um posto tão alto de uma nação, como rei de um governo, de um reino, não precisasse dar satisfação a ninguém. Não tem ninguém humanamente acima dele. Rei é rei. Todos os demais são seus servos, são seus súditos. Mas agora essa mulher está dando um conselho para Lemuel. E ela está dizendo: olha, você precisa abrir a boca em favor daquele que não pode falar ou ser ouvido e compreendido. Você precisa fazer das suas ações diárias ações de justiça. Você precisa prover soluções para aqueles que têm direito, mas estão desamparados. Você precisa agir de uma forma que realmente consista no para que você está aí. Porque você está em um lugar de uma alta posição. Você está em um lugar
onde tem condições de exercer e de fazer tudo isso que eu estou lhe dando como conselho. Sabe, queridos, talvez ao ler essa palavra, a gente pense que ela seja um conselho do passado. Talvez ao ler essa palavra, a gente perceba ela apenas como um conselho para lideranças políticas, governos. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite é que essa é uma palavra a ser observada pela igreja do Senhor. E de maneira espiritual, nós perceberemos exatamente onde a igreja do Senhor tem falhado e tem sido omissa. Você não vai me ouvir aqui dizendo de uma igreja omissa naquilo que eu não entendo ser papel dela, mas você vai me ouvir com clareza, um verdadeiro bradar nessa noite, de alguém que quer, como profeta que entendo ser da parte do Senhor, demonstrar onde é que como igreja nós estamos falhando. Onde é que como igreja nós estamos omissos? Onde é que à luz da palavra de Deus há uma inconsistência do nosso discurso com a nossa prática? Para que você caminhe comigo nessa percepção daquilo que quero ministrar, eu preciso trazer algo que por óbvio e tão óbvio nós negligenciamos e deixamos passar despercebido. Há uma frase que eu gosto muito, dita por um amigo meu, e ela se refere da seguinte maneira: ninguém dá aquilo que não tem. A gente precisa entender que isso é básico, mas é essencial para a nossa vida. Às vezes nós estamos esperando algo de algum lugar que não tem como vir. E por que não vem? Porque não tem para dar, e se não tem para dar, é insanidade nossa esperar. Mas é bem verdade que aqueles que têm para dar, o Senhor espera que eles deem. A quem muito é dado, muito é requerido. E nós precisamos entender o contexto do que está sobre a igreja do Senhor. Jesus, quando estava para subir aos céus, ele reúne aqueles que o seguiam, vai lhe dar as últimas instruções. Nós conhecemos essa passagem bíblica como a grande comissão. É a hora do id, é a hora da missão de evangelizar, é a hora de missão de levar o evangelho de transformação a todos os cantos. E neste tempo, o preâmbulo dessa missão, Jesus declara: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Entenda algo, meu irmão, em nome de Jesus: não existe ninguém com maior autoridade do que Jesus de Nazaré. Não existe ninguém tão poderoso quanto Ele. Não existe ninguém que tenha o que Ele tem para dar. Só Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E esse Jesus, não empoderado, porque ninguém lhe precisou dar esse poder, mas esse Jesus que é poder em essência, é o dunamis, é o poder, é a explosão. Esse Jesus dá à igreja da mesma autoridade e poder que em essência Ele é. É isso que Ele deixou registrado, e para nós aqui fica como um exemplo de texto a ser observado. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 19 e 20. Jesus falando sobre essa autoridade que nele estava e que agora estava sendo repassada à igreja dele, aos seus discípulos, aos seus seguidores. Ele declara: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus declara para mim e para você como igreja dele: olha, da mesma essência do que eu sou e tenho, do poder sobrenatural que existe em mim, que consiste em mim, eu estou dando a vocês. Em Cristo Jesus, não existe instituição na terra mais poderosa do que a igreja do Senhor.